Neste vídeo vamos especificamente falar sobre uma estrutura de ciclos de repetição de código designada por for each. Vimos no vídeo anterior desta série, então aqui um conjunto de 3 tipos diferentes de instruções cíclicas ou de blocos cíclicos. Vimos aqui o for, o while, eu vou até retirar daqui este espaço, o while e o do while, ok? Ora, aqui é mesmo, chama-se mesmo do while por causa desta estrutura aqui que está criada. Eu já tive a ocasião então de comentar todo este código para proceder à explicação do que é, afinal de contas, esta instrução for each. For each, que é escrito desta forma, for each, ok? Cá está aqui, for each, é um ciclo muito peculiar, muito particular. E iremos com certeza ver nos procedimentos mais avançados da criação de código que este tipo de ciclos é utilizado com muita frequência. Eu vou dar aqui um exemplo relativamente básico do que é um for each, porque ele é um pouco mais complexo de perceber do que uma instrução for, ou um while, ou um do while. E para isso eu vou começar, sem estar aqui a fazer grandes introduções, por criar aqui algumas linhas de código para colocar um ciclo for each a funcionar. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável do tipo string. String, e agora vou escrever aqui frase, é igual a este ciclo é fantástico. Ok, vamos cá ver, fantástico. Ponto final. Ok? Ora, o que eu escrevi aqui, ou o que eu defini aqui, foi então uma variável designada por frase e que contém então este texto. Ora, antes de eu criar aqui o ciclo for each, eu quero chamar a atenção que as variáveis do tipo string são variáveis com um conjunto de características muito interessantes. E nós iremos ter a ocasião, em alguns vídeos desta série, mostrar o que é que uma variável do tipo string permite fazer. Eu posso simplesmente fazer aqui uma pequena amostragem, porque se eu escrever frase, que é a variável que ali já está definida, e depois colocar um ponto, reparem na lista vastíssima de operações que eu posso fazer aqui com a minha variável, ok? E perguntar-me-ão, então, mas que tipo de operações é que estamos aqui a falar? Eu vou dar 2 exemplos práticos, por exemplo. Imaginem que eu quero transformar automaticamente todo este texto que aqui está num texto com letras maiúsculas. Ora, se eu fizer aqui label resultado, ou melhor, eu já não tenho o label resultado, peço desculpa porque este era num vídeo anterior, mas tenho aqui a minha lista, então vamos adicionar à lista, lista.items.add, e agora vou escrever aqui frase, ok? Ora, se eu fizer isto, o que é que vai acontecer? Obviamente que vai ser adicionada aqui a frase, este ciclo é fantástico. Neste caso nós não temos aqui ciclo nenhum, mas ali está, este ciclo é fantástico, ok? Ora, se eu quiser transformar frase num texto todo com letras maiúsculas, eu vou fazer o seguinte, lista.items.add, e agora reparem, frase, ponto, e agora vou utilizar uma instrução desta vastíssima lista que aqui está. Obviamente que com o decorrer da experiência na execução de código ou na criação de código, nós vamos conhecendo as instruções. E neste caso concreto, se eu quero que frase seja adicionada à minha lista toda com letras maiúsculas, e eu aqui só tenho algumas maiúsculas e o resto são minúsculas, eu vou utilizar aqui uma função, ou um método desta classe string, ok? Eu parece que estou aqui a falar chinês, depois irão perceber mais à frente o que é que isto significa, mas vou utilizar aqui então um mecanismo, vamos lhe chamar assim, que se chama toUpper. toUpper significa para maiúsculas, ok? Depois abrir e fechar parênteses, ok? E vamos colocar aqui um ponto e vírgula. O que é que vai acontecer então aqui? Eu tenho aqui dentro uma instrução que diz especificamente que eu quero passar frase para toUpper. E já vão perceber porque é que eu estou a explicar esta circunstância. Vamos aqui executar e reparem então o que é que acontece. A primeira adição será o texto de frase
ou melhor, o texto da frase escrito na sua vertente normal, a segunda já será a frase toda em letras maiúsculas. Ora, porquê é que eu estou a explicar isto? Porque, como eu disse, as variáveis do tipo string têm, então, um conjunto muito particular de itens ou de funções que aqui aparecem. E tem algumas que nem sequer aparecem naquela lista, porque elas são implícitas. Ora, o que é que isto significa na prática? Significa que a minha variável do tipo string, chamada frase, é composta por um vasto conjunto de caracteres. E eu entendo por caracteres, ou devemos entender por caracteres, todos os sinais que aqui estão. Neste caso, todas as letras e os espaços também. E os sinais de pontuação também. Ora, neste caso concreto, a minha frase tem um vasto conjunto de letras, que eu até posso tentar determinar que quantidade é. Reparem que eu posso adicionar à minha lista, que é aqui o mecanismo que eu tenho, ou o controle que eu tenho para apresentar dados, adicionar, ou neste caso items.add, adicionar o quê? Frase, e agora cá vou utilizar um outro processo destes que aqui estão, que neste caso é length. Length é basicamente comprimento. Qual é o comprimento? E neste caso eu vou deixar ficar assim. Ora, o que é que me vai ser apresentado na minha lista? Vai ser um valor numérico que corresponde ao conjunto ou ao somatório de letras que aqui estão. Okay? Se eu aqui clicar em Start, vou aqui clicar em Executar e ele diz-me logo de imediato que contou 24 letras na minha variável frase. Ora, estas 4 letras contam, obviamente, também com os espaços. Ora, o que é que eu então pretendo agora fazer com isto? Bom, é aqui que eu vou introduzir o ciclo for each. É que, neste caso concreto, a minha frase tem 24 caracteres. Mas eu não quero saber, nem tenho que saber sequer, quantos caracteres é que ela tem. Eu vou escrever aqui um ciclo for each e já vamos perceber na prática o seu resultado. For each. E agora, for each o quê? Durante o quê? Ou por cada quê? Ok? Porque é isso que significa. Por cada char C in frase, o que é que ele vai fazer? Lista.items.add C. Ora, complexo? Vamos então descomplexar isto. Ok? Eu tenho uma variável frase que é do tipo string, que na prática, vamos aqui entendê-la desta maneira, é um conjunto de caracteres sequencialmente ordenados para criar aqui esta lógica, que é este ciclo é fantástico. Ora, significa então que frase é constituída por um conjunto de caracteres. Então é isso que eu estou aqui a fazer. Por cada caractere ao qual eu aqui dentro estou a chamar C, ou podia chamar António, João, Joaquim, é o nome de uma variável, por cada caractere que eu chamo C existente dentro de frase, ele executa o ciclo. O que significa que, se eu agora executar aqui isto, qual será o resultado? O resultado será a apresentação em cada uma das linhas da minha lista de cada uma das letras que compõem a minha variável frase. Cá vamos então ao Start, vamos clicar em Executar e cá está. Este ciclo é fantástico. Ponto final. Okay? Ora, pode parecer um ciclo pouco interessante para se usar no código de programação, mas acreditem que, de facto, é um dos ciclos mais interessantes quando começarmos a utilizar determinadas estruturas de código de programação conhecidas como coleções. Eu dou um exemplo concreto. Imaginem que nós temos, ou que existe, e existe, posso-vos garantir, um mecanismo no código de C# que nos permite criar uma lista. Isto é, uma variável que, em vez de ser uma frase, é uma variável que contém um conjunto vastíssimo de frases lá dentro. E imaginem que essa variável, ou essa lista, está cheia de frases lá dentro. Ora, como é que eu faço para poder apresentar todas as frases de uma vez só? E não ter que ir uma a uma indicando que eu quero apresentar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, etc. Eu posso fazer um ciclo de iteração por todos os valores que lá estão dentro. Isto é, eu tenho uma variável do tipo string que é composta por 24 caracteres. Então eu vou fazer aqui um ciclo à volta de todos esses caracteres para que os possa apresentar na minha lista.
Tudo isto, nesta fase dos vídeos que eu tenho estado a apresentar, parece um pouco estranho. Mas eu posso consubstanciar isso com um exemplo relativamente avançado, mas que vai permitir perceber isto de uma forma muito mais simples. Vamos imaginar que eu crio aqui uma variável especial, e eu peço para não ligarem muito àquilo que eu vou escrever, que é uma variável do tipo list, uma lista de strings, e eu vou colocar aqui lista strings. É igual a nova lista, ok? Não liguem ao que eu estou aqui a escrever, isto é mais complexo, lá para a frente vamos saber fazer isto na ponta da unha, e vou dizer aqui assim, vou colocar aqui, em vez de ser lista de strings, eu vou-lhe chamar lista de nomes, ok? Para ser mais fácil de percebermos. E na lista de nomes eu vou acrescentar aqui vários nomes. Ora, João, como não poderia deixar de ser, vírgula, António, eu vou escrever aqui sem os acentos, Francisco, Carlos, ok? Sempre aqui, Carlos, Ana, Patrícia, Joana, e por aí fora poderia continuar a inserir na minha lista. O que eu tenho aqui genericamente é uma coleção que neste caso se chama lista de nomes, é uma coleção de valores do tipo string, ok? E cada um dos valores está aqui identificado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e poderia ter 7, 700, 800, 1000, 7000, quantos eu quisesse. O que eu vou fazer aqui, neste caso, no meu ciclo, se eu quiser apresentar todos os itens desta minha lista, e mais uma vez volto a frisar que este tipo de estrutura não é para nós percebermos ainda, mas vocês vão perceber facilmente o seguinte, que por cada string, e eu vou chamar S, por cada string, por cada valor existente dentro in lista nomes, o que é que eu vou fazer? Vou adicionar à minha lista lá fora, vou adicionar o item, isto é, ele vai fazer aqui este ciclo e vai atribuindo por cada volta a esta variável S o valor de lista nomes. E então reparem como aqui as coisas começam a fazer mais sentido para este ciclo for each. É que por cada volta que ele dá, ele vai avançando no item que está inserido dentro da minha coleção, neste caso na lista nomes. E por conseguinte, reparem o que é que vai acontecer. Eu tenho a minha lista de nomes apresentada aqui, depois de ter sido criada esta estrutura designada por uma coleção de strings, ok? Eu penso que esta explicação será suficiente para percebermos de uma forma muito genérica como é que funciona o ciclo for each. Obviamente que quando começarmos a entrar na questão da execução de exemplos, vamos começar a perceber a importância deste tipo de estruturas de execução em ciclo.